A natureza de Buda. A mente da pureza. Entre os homens encontramos vários níveis de consciência. Uns são sábios, outros, tolos. Uns são de boa índole, outros, de má índole. Uns são facilmente levados, outros difíceis de serem levados. Uns possuem a mente pura, outros a possuem corrompida. Mas estas diferenças são perfeitamente desprezíveis, quando se chega a atingir a iluminação. As flores de lótus apresentam uma grande variedade de plantas e flores de diversos matizes. Há brancas, escarlates, azuis, amarelas. Umas se desenvolvem sob a água, outras estendem suas folhas sobre a água. Para ser um treinador de elefantes, deve-se possuir 5 requisitos: boa saúde, confiança, diligência, sinceridade de propósito e sabedoria, para seguir o nobre caminho da iluminação de Buda. Deve-se também possuir estas mesmas boas qualidades. Se alguém, independentemente do sexo, tiver estas qualidades, ser-lhe-á possível alcançar a iluminação, não precisando de muito tempo para aprender os ensinamentos de Buda. Pois todos os homens possuem a natureza inata à iluminação. No caminho da iluminação, os olhos que veem Buda e a mente que crê em Buda são os mesmos olhos e a mesma mente que, até trilhar esse caminho, vagavam no mundo do nascimento e da morte. Se um rei é importunado por bandidos, ele deve, primeiro, localizar o seu covil, para depois atacá-los. Assim, quando um homem é acossado pelas paixões mundanas e quiser combate-las, deve averiguar-lhes as suas origens. Quando um homem está numa casa e abre os olhos, primeiro, verá o interior da sala e, somente depois, verá o panorama exterior através das janelas. Assim, não se pode ver as coisas externas, antes que as coisas no interior da casa sejam notadas. Se há uma mente no corpo, ela deve, em primeiro lugar, conhecer as coisas internas do corpo. Os homens, entretanto, estão mais interessados em coisas externas e parece pouco conhecer ou interessar-se pelas coisas do corpo. Se a mente estivesse fora do corpo, como ela poderia saber das necessidades do corpo? De fato, o corpo sente o que a mente conhece e a mente sabe o que o corpo sente. Não se pode, portanto, dizer que a mente está fora do corpo. Onde, então, existe a substância da mente? Desde o mais remoto passado, sendo condicionados por seus próprios atos e iludidos por 2 fundamentais falsos conceitos, os homens têm vagado na ignorância. Primeiro, acreditavam que a mente discriminadora, que fica à base desta vida de nascimento e morte, fosse a sua verdadeira natureza, e segundo, não sabiam que, oculta pela mente discriminadora, eles possuíam a mente pura da iluminação, que é sua verdadeira natureza. O movimento de fechar o punho e levantar o braço é percebido pelos olhos, e é discriminado pela mente que o discrimina não é a verdadeira mente. A mente discriminadora é apenas a mente que discrimina as imaginárias diferenças que a cobiça e outras disposições do ego criaram. A mente discriminadora está sujeita às causas e condições. Ela é vazia de toda a substância e está em constante mudança. Mas desde que os homens acreditam que esta é a sua verdadeira mente, a ilusão passa a ser parte integrante das causas e condições que produzem o sofrimento. A mão se abre e a mente o percebe, mas o que é que se move primeiro? Será a mente ou será a mão? Ou nenhuma nem outra? Se a mão se move, a mente, em 24 correspondência, também se move e vice-versa,
mas a mente que se move é apenas a aparência superficial da mente, não é a mente verdadeira e fundamental. Fundamentalmente, todos possuem uma mente pura, mas, habitualmente, ela é toldada pela corrupção e pelo lodo dos desejos mundanos que surgem das circunstâncias peculiares a cada um. Esta mente corrompida não é a verdadeira essência de cada um. É algo que lhe foi acrescentado, como um intruso ou mesmo um hóspede numa casa. A lua é escondida, muitas vezes, pelas nuvens, mas por elas não é movida e sua pureza permanece inturvável. Não se deve, portanto, estar iludido com o pensamento de que esta mente corrompida é a verdadeira mente. Os homens devem sempre se lembrar deste fato e empenhar-se em neles despertar a pura, a imutável e fundamental mente da iluminação. Sendo dominados por uma inconstante e corrompida mente, sendo desiludidos por suas deturpadas ideias, eles erram um mundo de desilusões. As confusões e os aviltamentos da mente são criados pela cobiça, bem como pelas reações às suas mutuáveis circunstâncias. Não se pode dizer que uma hospedaria desaparece, apenas porque o hóspede aí não é visto, nem se pode dizer que o verdadeiro ego desapareceu. Quando a corrompida mente, que surge das mutáveis circunstâncias da vida, tem desaparecido, aquilo que muda com as cambiantes condições não é a verdadeira natureza da mente. Imaginemos uma sala de leitura que é iluminada, enquanto o sol brilha, e se escurece após o pôr do sol. O dia e a noite obedecem a determinado ciclo, por isso podemos dizer que a luz se vai com o sol e que a escuridão vem com a noite, mas o mesmo não se pode dizer da mente que percebe a claridade e as trevas. A mente que é susceptível à claridade e às trevas apenas pode reverter a sua verdadeira natureza, a nada mais. É apenas a mente temporária que, momentaneamente, percebe as mudanças entre claridade e escuridão, de acordo com o nascer e o pôr do sol. Somente a mente temporária tem diferentes sentimentos, de momento a momento. Com as mutáveis circunstâncias da vida, não é a mente real e verdadeira. Apenas a mente fundamental e verdadeira é que compreende a claridade e as trevas. Os sentimentos temporários do bem e do mal, do amor e do ódio, que foram criados pelo ambiente e pelas mutáveis condições externas, são apenas reações momentâneas, que têm sua causa nos erros acumulados pela mente. Por trás dos desejos e paixões mundanas que a mente abriga, acha-se latente, clara e incorruptível, a fundamental e verdadeira essência da mente. A água se amolda à forma do recipiente que a contém, ela não tem nenhuma forma particular. Mesmo compreendendo isso, os homens muitas vezes se esquecem deste fato. Os homens consideram isso bom e aquilo mal, gostam disso e desgostam daquilo, distinguem a existência da não existência, e então, sendo apanhados nestas confusões e a elas se apegando, sofrem. Se os homens pudessem abandonar seu apego a estas imaginárias e falsas discriminações e restituir a pureza à sua mente original, então, poderiam ter a mente e o corpo livres de todo aviltamento e sofrimento e gozar da tranquilidade que advém desta libertação.